Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Chiles. Nessa aula, nós vamos aprender figuras de linguagem. Pessoal, vou anotar aqui do lado. Esse conteúdo é muito cobrado, tá? Pelas bancas aí de concurso. Pode ter certeza que pelo menos uma questão vai cair, ou ali dentro da compreensão e interpretação de texto, ou ali na sua parte de gramática, ali da morfologia, tranquilo? Então, vem comigo, nós vamos aprender, e eu trouxe todas figuras de linguagem aqui para vocês. Espero que vocês aprendam. Pessoal, aqui, para aprender, tem que treinar muito exercícios. É só com treino de exercício que vocês vão aprendendo a diferenciá-las, porque muitas fazem relação uma com a outra e vão confundir, ok? Nós temos as divisões dessas figuras de linguagem em 4 nomenclaturas. Elas são consideradas as figuras de palavras ou semânticas, que são a metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Nós temos as figuras de pensamento, que vão trazer ali, né, as ideias dos pensamentos, como a hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Nós temos também as figuras de sintaxe, ou chamadas também de construção, que são a elipse, zeugma, hipérbato, polissíndoto, assíndoto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. E também temos, né, as figuras de som ou harmonia, que são a literação, paranomase, sonância e onomatopeia. Além dessas, eu também trouxe aí algumas outras nomenclaturas que também são consideradas figuras de linguagem, que não são cobradas aí por esses concursos, né, com bancas aí menores. Então, são cobradas mais por bancas maiores aí, institutos federais, né, FGV, e assim por diante. Sesgran Rio, então pode sim cair ali na sua banca, então nós vamos falar de todas. Então, vem comigo, vamos aprender aí essas 38 figuras de linguagem. Na verdade, eu acho que dá mais, porque aqui ainda ficou faltando algumas que eu vou acrescentar. Então, vem comigo, vamos lá. Professora, tem alguma que cai mais? Então, pessoal, a que às vezes é mais cobrada em concurso são a metáfora, mas é muito importante que vocês estudem todas. Por quê? Para poder diferenciar e para não ter perigo de você não conseguir gabaritar lá no dia da sua prova, ok? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, metáfora. Eu vou trazer justamente a metáfora aqui, já vou colocar um certinho aqui, que nós vamos falar sobre ela. Então, já anotem aí essas anotações aí, você já vai fazer aí o seu caderninho aí, né? Seu mapa mental, e já coloca aí para mim aí a metáfora. O que você precisa saber da metáfora? Então, vamos lá. Primeiro, a metáfora, ela é uma figura de linguagem que ela é o quê? Igual à comparação. Certo, professora? Sim, pessoal, ela é igual à comparação. Só que ela não vai ter o quê? O elemento comparativo. Tá? Então, vocês colocam aí, ó, não tem o elemento comparativo. Como assim, professora? Vou até apagar aqui, que eu vou fazer esse negócio mais bonitinho. Vou fazer um negócio bem show aqui para vocês. Vamos lá. Bom que vocês já vão criando aí, vocês printam a tela, depois vocês podem fazer um mapinha mental de vocês. Vamos fazer um negócio bem legal aqui. Então, vou começar aqui, vamos fazer um quadrinho aqui azul. Primeiro, eu vou colocar aqui a palavra metáfora. Vou colocar aqui maior aqui de azul. Vamos lá, que hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer o mapa mental. E aí, eu vou colocar setinhos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês vão saber aqui da metáfora. Vou colocar de preto aqui para não ter perigo. Então, vamos lá. A metáfora, primeira coisa, vamos ligar aqui numa setinha. Ela é igual à comparação, ok? Então, coloca aí, ó, igual à comparação. Tá, se ela é igual à comparação, como que eu vou diferenciar uma da outra? Então, como você vai diferenciar? Você vai diferenciar porque ela não tem elementos, não possui elementos, tá? Elementos comparativos. Quais são esses elementos comparativos, professora? Então, ela não tem os elementos comparativos, como tal, qual, quanto e outros. Tá? Professora, me dá um exemplo, então. Então, vamos lá dar um exemplo. Pessoal, olha aqui o exemplo. Se eu coloco assim, ó. Seus olhos são umas jabuticabas. Seus olhos são umas jabuticabas. Pessoal, ou seja, aqui eu estou
querendo ou não, comparando aqui, né, os olhos com jabuticabas, sem o elemento comparativo, mas aqui a metáfora principal aqui, o objetivo dela é o quê? É ela usar de forma, né, usando aí uma palavra, ela representa aí uma palavra para dizer outra coisa. Por exemplo, aqui, eu não quero dizer que os olhos dela são jabuticaba. O sentido de jabuticaba aqui poderia ser o quê? Que os olhos dela são pretos, poderia ser no sentido arredondados, no sentido de grandes, né? Então, poderia ser aqui nesse sentido, tranquilo? Então, essa aqui é a nossa metáfora. Olha que legal, construímos um mapinha aí, bem legal, aí você faz bonitinho aí, ó. Olha que legal. E aí você já deixa anotado aí e vamos para a próxima. Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima. Comparação. Já que nós falamos agora da metáfora, então vamos falar um pouquinho da comparação, ok? Pessoal, a comparação é a mesma coisa que a metáfora. Nós vamos usar até os mesmos exemplos aí para ficar mais fácil para vocês poderem entender. O que vocês precisam entender da metáfora? Primeiro, da comparação. Primeiro, ela pode ser sim considerada, né, uma metáfora, só que eu vou fazer a diferenciação, porque ela vai ter o quê? Tem elementos comparativos, tá? Então, ela deixa de ser metáfora quando ela tiver elementos comparativos. Quais foram os elementos que nós aprendemos ali? O como, tal qual, né? Olha o exemplo da própria jabuticaba lá que nós fizemos. Vamos lá, vamos olhar aqui o exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo, ó. São, vou até inverter aqui, seus olhos como umas jabuticabas. Ou como uma jabuticaba também. Ou seja, aqui eu já tenho como. Como eu tenho essa palavrinha aqui, que é um elemento comparativo, ele deixa de ser uma metáfora aqui e passa a ser o quê? Comparação, ok? Então, essa aqui é a diferença aqui, né, que eu tenho de metáfora para comparação, tá ok? Então, vamos lá, beleza. Então, nós já aprendemos duas aqui, tranquilo? Aí vocês vão revisar. Professora, como que eu vou conseguir aprender tudo isso? Pessoal, o que eu falei? Treinem bastante exercício. É nos exercícios que nós vamos aprender aí, né? Tirarem as dúvidas desse conteúdo. Então, comparação aqui nós já vimos. Pessoal, a ironia é muito tranquilo. Você vai escrever aí, o que der para escrever aqui na frente, eu vou escrever. A ironia você só vai lembrar ali do sarcasmo. Quando, por exemplo, eu falo assim, ó, olha o exemplo, quando eu viro e falo assim, nossa, aquela pessoa ela é tão inteligente que já reprovou 5 vezes. Tá? Então, ó, é tão inteligente que já reprovou 5 vezes. Tá, ok. Ironia, ok. E antítese, professora? A antítese, eu quero fazer uma relação aqui com o oxímoro, tá? Então, antítese, pessoal, como o oxímoro, ou conhecido como paradoxo, sempre eu vou estar falando aqui das duas nomenclaturas, porque a banca pode trazer e aí você vai falar assim, meu Deus do céu, eu não sabia o que era oxímoro, tá? Então, prestem atenção aqui. Todas duas são ideias opostas, ideias contrárias, tá ok? Professora, mas como que eu vou diferenciar uma da outra? Aí que tá. A antítese, ela vai ser algo
que é possível acontecer. Então, eu quero que vocês lembrem disso. É possível acontecer. Por exemplo, vamos supor. Vamos ver aqui um exemplo. De manhã. De manhã, vamos supor que já tinha um textinho aqui antes. De manhã, seus olhos estavam para o passado. Agora, já estão para o presente. Então, aqui nós temos passado e presente, né? Ideias contrárias. E na mesma frase, e que tem o quê? A possibilidade de acontecer dessa forma, certo? Já o oxímoro paradoxo é aquela ideia contrária, mas é aquela ideia absurda, tá? Como assim, professora? É isso mesmo. Ela é uma ideia absurda de acontecer. Quer um exemplo clássico? Nós temos aí, por exemplo, quando coloca assim, ó. O grito. Peraí. Não era o grito que eu queria falar. O silêncio dela era ensurdecedor. Outro exemplo. É ferida que dói sem sentir. Ou seja, pessoal, como que o silêncio ele pode ser ensurdecedor? São palavras contrárias, mas são o quê? Algo impossível, né, de acontecer. Igual é ferida que dói sem sentir. Como que a ferida está doendo e você não sente, né? Então, não tem jeito. Então, tranquila que nós falamos sobre mais duas figuras de linguagem. Eu sempre vou estar fazendo a relação, pessoal, de uma com a outra, porque aí vocês vão pegando aí direitinho, tá? Eu tinha que ter colocado uma forma mais fácil de apagar esse negócio aqui para andar mais rápido. Mas tá bom, vamos lá. Tranquilo. Então, aqui nós falamos já da... Vou até apagar aqui. Nós já falamos da metáfora, que é uma comparação, mas ela não vai ter elementos, tá? Comparativos. Falamos da comparação, que também pode ser chamado de símile, tá, pessoal? Tem elementos comparativos. Falamos da ironia, que é sarcasmo. Falamos da antítese, que é o quê? Ideias contrárias, mas que pode acontecer. E aí fizemos a relação lá com o oxímoro, que é o paradoxo, que também são ideias contrárias, mas são absurdas na oração ali. A hipérbole, pessoal, todo mundo sabe, é aquele exagero, né? Então, hipérbole, aquele exagero ali da mãe, virar e falar assim, ó, menina, eu já te falei mais de 1000 vezes. Arruma aquele quarto. Então, será que ela falou mais de 1000 vezes? E aí? Né? A personificação, pessoal, ou senão a gente fala assim, nossa, estou morrendo de fome. Será que vocês estão morrendo mesmo de fome? Não, né? É uma maneira de dizer que está com muita fome, tem que ficar ali, né? A personificação ou prosopopeia é quando nós damos características ali dos seres humanos para seres inanimados. Por exemplo, eu viro e falo assim, ai, o sol sorria para mim. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu tenho uma característica do ser humano, né? Que é de sorrir, e estou dando para um ser inanimado, ok?
Sinestesia é a troca dos sentidos. Por exemplo, eu viro e falo assim, eu odeio perfume doce. E aí, você já falou isso? Tenho certeza que você talvez já falou. Opa, eu tenho certeza que você já falou que ou você gosta ou você não gosta de perfume doce, certo? Tá, mas e aí? Alguém já bebeu perfume para saber se é doce? Ou aquelas pessoas que são bem fanáticas ali no café e viram e falam assim: nossa, só pelo cheiro esse café está amargo, não é verdade? Então, pessoal, aqui nós fazemos uma mistura dos sentidos, de olfato, pelo paladar, pelo tato. Nossa, aquela pessoa tinha um olhar frio. Como assim? Olhar, visão com frio, de tato, tá vendo? Então, essa mistura. A metonímia, pessoal, é quando nós fazemos a troca da obra pelo autor, ou vice-versa, do objeto pela marca, e assim vai, tá? Por exemplo, eu comprei uma maisena. Ou seja, pessoal, maisena aqui é a marca, eu estou trocando, né, o produto pela marca, que seria amido de milho, tá? Ou vários, eu comprei Bombril, eu comprei uma Ferrari, eu leio Camões, que seria, né, a obra pelo autor, e assim vai. A antonomásia é quando nós fazemos características aí através de apelidos, tá? Características aí através de apelidos de nomes. Por exemplo, se eu vir e falo assim, ó, a rainha dos baixinhos estará em Goiânia amanhã. Então, essa rainha dos baixinhos, todo mundo vai saber que é quem, pessoal? A Xuxa. O rei do rock, né? Elvis Presley. Ou o rei do futebol, Pelé. E assim vai, tranquilo? Já a catacrese, eu falo que é a figura brasileira. Por que é a figura brasileira, pessoal? É dar nomes às coisas que já têm nome ou não possuem nome e nós inventamos nome. Por exemplo, asa da xícara, né? Vamos lá. Braço do sofá e várias outras, certinho? Nós vamos fazer essa aulinha em duas partes, porque eu vou fazer essa parte, depois nós vamos fazer a segunda parte, vou fazer algumas questões para a aula não ficar tão extensa, tá? E aí, depois nós retornamos ali com alguns simulados, exercícios para vocês treinarem. Vamos lá, então. A alegoria, pessoal, ela é considerada figura de linguagem, é quando eu pego um texto que fala sobre um assunto, mas quer falar o significado totalmente outro, como se fosse uma metáfora o texto todo. Por exemplo, há o mito da caverna, que fala ali de pessoas, né, que viviam de acordo com a caverna, escrevendo ali de Platão. Então, o mito da caverna é toda uma alegoria ali do que ele queria dizer, e ele usa esse mito para falar isso, tá? A alegoria é mais cobrada ali na dissertação. A ambiguidade. A ambiguidade é quando eu tenho ali um sentido que eu não consigo entender. Por exemplo, a Aline foi à loja e viu o gerente com o seu sobrinho. Esse com seu sobrinho, ele é sobrinho de Aline ou do gerente? Ele é sobrinho da Aline ou do gerente? Ó, a Aline foi à loja e viu o gerente com o seu sobrinho. Tá vendo que fica em dúvida? Não dá, né? Vamos lá? Só falta mais um pouquinho para a gente terminar. Eufemismo é quando nós suavizamos, tá? Como assim, professora? Ah, foi morar com o papai do céu. Ou seja, quando a pessoa morreu, bateu com as botas, virou estrelinha, ou, nossa, aquela pessoa desprovida de beleza, para não chamar de feia, aquela pessoa desprovida de inteligência, né? Então, é isso. O disfemismo, pessoal, é quando eu intensifico o contrário. Ele é o contrário do eufemismo. Por exemplo, aquele menino é muito custoso. Aí eu vejo e falo assim, nossa, aquele menino é uma peste, é um capetinha. Ou seja, eu intensifico a situação. Então, é o disfemismo. Gradação, pessoal, eu tenho ela crescente e decrescente. A decrescente é quando ela sofre uma ordem ali pela vírgula. Eu falo assim, ó, contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a crescente, professora? A crescente eu vou falar assim, ó, ele foi, né, no restaurante, sentou, pediu o cardápio, comeu,
levantou-se, pagou, agradeceu e foi embora. Isso é uma gradação crescente, tá ok? E o apóstrofo, e aqui a marcação dele principal é a vírgula. O apóstrofo, pessoal, é como se fosse um vocativo, ele é um chamamento, mas de seres, né? Ali, seres especiais, como Deus, anjos, santos, ó céus, ó Deus, um herói, nesse caso, tá? E a elipse, ela vai ser uma omissão de um termo que é facilmente identificado. E ela vai confundir com a zeugma. Então, coloca aí, elipse e zeugma. As duas vão ser omissão de termos, só que a diferenciação aqui, agora eu vou falar da zeugma, que a elipse, ela vai ser facilmente identificada. Por exemplo, a maioria das vezes vai ser o pronome. Comprei uma bolsa. Quem que comprou a bolsa, pessoal? Eu. Aqui, então, estou omitindo, né, o sujeito. O pronome aqui, eu. Tranquilo? Então, é isso. Daqui a pouquinho, vocês vão assistir a segunda parte, nós vamos falar sobre todas essas outras figuras de linguagem, tá? Então, daqui a pouco, nós voltamos com essas figuras de linguagem e algumas questões para a gente resolver aqui, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.